serenando nossas mentes, acalmando, nos desligando do corre-corre do dia a dia. E agora, mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. Crença. Durante muito tempo, minha família desejava uma churrasqueira a gás, do tipo com um grande bujão de propano embaixo. Mas pessoas haviam me alertado para os perigos do gás propano. Ele é realmente combustível. Quando inalado, é tóxico. Eu ouvira ou ler em algum lugar que no estado natural o gás propano é inodoro, mas que os refinadores adicionavam um cheiro para que qualquer vazamento fosse imediatamente detectado e evitado. Assim, quando minha família ofereceu a tão discutida churrasqueira a gás para o Dia dos Pais, concordei com entusiasmo. Minha esposa telefonou para a Sears e encomendou um modelo de luxo. Ela também se ofereceu para pagar a entrega e a montagem. Os filósofos não conseguem montar nada além de ideias. Dias depois, a loja telefonou, avisando que a churrasqueira estava montada e pronta para entrega. Minha esposa comprou os hambúrgueres, as salsichas e todos os apertechos de churrascos e nos preparamos para a festa. Quando os sujeitos da entrega chegaram, avisaram que eu teria de fixar o bujão de gás na churrasqueira sozinho quando estivesse pronta para usá-la. Eles explicaram que eram obrigados a entregá-lo solto. Supus que era perigoso transportar o bujão fixado na churrasqueira. O gás venenoso poderia matar os sujeitos na entrega. Eles foram embora e, com a ajuda das instruções escritas e diagramas, comecei a fixar o bujão. Mexi na mangueira e conectores, mas fiz tudo errado e comecei a sentir falta de ar. Eu estava trabalhando ao ar livre, para que qualquer vazamento de propano se dissipasse rapidamente. Mas, obviamente, não havia brisa suficiente, e eu estava expirando propano demais nos pulmões. Sob o olhar da família, resolvi mudar o ritmo da ação. Eu respirava profundamente, corria até a churrasqueira febrilmente, parafusava, girava, martelava e corria de volta para uma cadeira a 6 metros de distância, suspirando por ar puro. Repeti a sequência várias vezes até achar que a conexão estava completa. Mas quando tentei acender a churrasqueira, não houve fogo. Ao me inclinar para inspecionar todas as conexões, sentia-me delirante e nauseado pelo gás. Decidimos telefonar para a Sears. Expliquei o que fizera e que estava obviamente intoxicado de propano. Eu estava doente, a confusão mental começava a me dominar. Como filósofo, temi estar perdendo os preciosos neurônios. Meus pulmões doíam. Em minha confusão mental, ouvi o sujeito da Sears perguntar: "Aonde você levou o bujão para carregar de propano?" "O que quer dizer? A churrasqueira acaba de ser entregue essa tarde e o sujeito disse que estava pronta para ser usada." "Estava, exceto pelo gás. Vendemos apenas bujões novos com as nossas churrasqueiras e eles vêm vazios. Você tem que ir a um posto de gasolina ou a um mercadinho carregá-lo de gás. Por isso ele não acende. Você recebeu um bujão vazio." Senti-me o verdadeiro idiota. Estava sendo intoxicada por uma falsa crença. Sentia sintomas físicos por algo que não estava ali. Eu o cheirava, deixava-me tonto, sentia-me doente, mas um sopro de informações frescas foi tudo o que precisei para melhorar. Fisicamente, pelo menos. Mentalmente, estava um tanto mortificado. Minha esposa e filhos morreram de rir e saíram para comprar umas quentinhas. As pessoas podem morrer de mera imaginação. Autor desconhecido. Essa história, ela nos remete a nos fazer refletir em nossas crenças. O moço acreditou piamente que estava respirando gás e que por isso estava morrendo. Quantas vezes em nossas vidas a gente não acredita em determinadas situações e aquela situação nos sufoca, aquela situação nos mata. E se outra pessoa olhar a sua vida de fora e falar: "Mas por que você está sofrendo desse jeito? Não tem necessidade." Por quê? Porque a força da nossa crença é o que diz se estaremos felizes ou se estaremos tristes, se estaremos atrás de um porquê ou se estaremos tranquilos com o que a gente tem. A força da crença, eu diria que a crença é um dos motivos de sucesso ou insucesso na sua vida. Você pode crer ser uma pessoa super sucedida morando embaixo de uma ponte, como você pode ser uma pessoa extremamente infeliz morando em um palácio. Você pode ser uma pessoa que se cura de uma doença dita incurável, que é os milagres que a ciência diz, tomando uma pílula de farinha, né? Existem experimentos com os
esqueci agora o nome da medicação. Placebo, isso, de medicação placebo. Isso já é comprovado cientificamente falando, que grupos que são tratados com placebo, mas que não sabem, e pessoas que são tratadas com a medicação, às vezes quem é tratado com o placebo se sara, e quem é tratado com a medicação não se sara. Aí você vai me dizer, mas por que disso tudo? Por um negócio muito simples, fé. E a gente, né, principalmente nós aqui no Ocidente, a gente tem o erro de achar que fé tem a ver com religião. Sim, fé, você tem que acreditar em alguma coisa para ter essa ligação com o sagrado. Mas a fé é o que te faz levantar de manhã. A fé é o que te faz deitar. Você já parou para pensar? E se eu parar de respirar? A gente não para para pensar que tem que respirar. É uma coisa automática. É uma coisa que a gente já sabe que é. Eu não preciso ficar parando para pensar que eu tenho que respirar. Você já pensou se eu tiver que ficar o dia inteiro? Tenho que respirar, eu tenho que respirar, eu tenho que, senão eu vou morrer, eu tenho que respirar? Não, é uma coisa que acontece naturalmente. Porque isso é uma coisa que você aprendeu que é assim, o seu organismo funciona assim e você nem questiona. A vida flui. Isso é uma crença, é a crença natural de que as coisas fluem, naturalmente. Muitas vezes a gente encasqueta com algumas coisas sem a menor, porque eu ouvi falar que se eu usasse, né, o famoso exemplo do leite com manga, se eu tomar leite com manga eu morro. Provavelmente o sujeito teve a infelicidade de fato, o organismo dele não estava bem naquele dia, tomou a manga, tomou o leite depois da manga e fez mal e ele morreu. Mas não necessariamente foi por este motivo. É importante a gente questionar, refletir sobre as nossas crenças quando elas nos trazem, não nos trazem benefício, quando elas não nos fazem bem no dia a dia. Eu não posso estacionar o carro sozinha naquela esquina, porque uma mulher estacionar um carro sozinha numa esquina é assaltada. E ali tem um lugar que você gosta muito, mas você só vai com aquela pessoa, só vai naquele lugar se tiver alguém junto com você. O dia que não tiver ninguém junto com você, você fica morrendo de vontade de ir naquele lugar e não vai. Por quê? Porque você tem uma crença de que se você... Eu estou dando um exemplo aqui sem pé nem cabeça, mas para demonstrar a força que tem a crença na vida da gente. Eu creio que eu sou uma mulher solteira e por ser uma mulher solteira eu não posso ser feliz. Porque a sociedade diz que uma mulher ela só é feliz na hora que ela estiver casada com um filho e ser uma dona de casa. Aí ela é uma pessoa feliz. Se você realmente acreditar nisso, mas as escolhas que você faz no dia a dia te leva para uma vida mais independente, uma mulher independente, você vai ficar infeliz a vida inteira porque você está sofrendo por uma crença, por algo que assim, eu não posso ser feliz porque eu não tenho um marido e um filho, então eu não posso ser feliz. Grande parte dos sofrimentos da sociedade são crenças mal são crenças que a gente simplesmente engole e não reflete se aquilo faz sentido no nosso dia a dia. Todos temos um risquinho aqui, no nosso dedo. Ou seja, cada um tem uma impressão digital, cada um funciona de um jeito. Então, o que para mim pode ser maravilhoso, para o outro não é. O que para 99,99% pode ser bom para a sociedade, para mim pode não ser. Por quê? Porque eu sou uma pessoa diferente. Somos todos irmãos, somos todos seres humanos, somos todos espíritos humanos aqui em evolução, mas nós temos um negócio muito importante chamado livre-arbítrio. E com base no livre-arbítrio, a gente cria o caminho que a gente vai dar à nossa evolução. Se eu colocar duas pessoas de um lado da sala e disser para essas duas pessoas cheguem até o outro lado da sala, elas não vão fazer o mesmo caminho. Mesmo que vá cada uma de uma vez, na mesma linha, se colocarmos nos pés da pessoa uma tinta, por exemplo, ao olhar no chão, vocês vão perceber que uma pisou 1 milímetro diferente da outra. Fizeram o mesmo trilhar, mas cada um trilhou a sua maneira. Então, eu não posso afirmar que uma receita que funciona para 199 pessoas tem necessariamente que servir para mim. E a gente geralmente tem essas crenças que são, N crenças que
já estão aí arraigadas na sociedade, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos trazendo sofrimento, nos fazendo infeliz, sem ao mesmo, porque a gente acredita, porque ensinaram pra gente que tinha que ser assim. Em nenhum momento a gente parou para questionar, mas... E a sociedade, o mundo está do jeito que ele é hoje, com essa evolução que ele é hoje, porque houveram pessoas que ousaram questionar. Se não fosse Thomas Edison, né, falar, pera lá, vamos ver aqui esse negócio aqui, vamos ver se dá para fazer alguma coisa com esse raio aqui, e ser insistente naquilo que pulsava no coração dele, hoje nós não estaríamos aqui com luz elétrica, né? Se não fosse uma pessoa cansar de andar a pé e falar, não, vou arranjar um jeito de facilitar minha movimentação, nós não teríamos carro hoje, né? E tudo que nós temos de avanço na sociedade e no nosso mundo foi graças a pessoas que tiveram a coragem de olhar, pera lá, todo mundo falou que tem que ser assim, mas será que tem que ser mesmo? Tem pessoas que aí você pode estar pensando, mas tem gente que fez e se deu mal. De fato, realmente ele pode ter se dado mal, mas eu tenho certeza que ele se sentiu feliz, porque ele fez aquilo que pulsou o coração dele. Então, uma coisa é você falar, nossa, você chegar lá aos 90 anos, né, dei uma idade hipotética, pode ser 100, 20, 30, enfim, chegar num dado momento da sua existência, olhar para trás na sua vida e falar, nossa, como eu sou infeliz, poxa vida, não deu nada certo. E esse nada certo, não deu nada certo por quê? Porque você fez tudo o que as pessoas esperaram, que disseram que você tinha que fazer. Em nenhum momento você ouviu aqui dentro. É diferente daquela pessoa que chega à mesma idade, olha para trás e fala, nossa, deu tudo errado. Ah, eu estou tão feliz, fiz tudo o que eu queria. É diferente. Por quê? Porque a gente tem medo de dar um passo a caminho do novo. A gente tem medo de arriscar o novo, de fazer alguma coisa diferente, porque o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente é, e se der errado? Antes de você ficar feliz com aquela situação, a primeira coisa é, mas e se der errado? Se der errado, então eu vou fazer assim, assim, assim. Aí você já está toda... Aí você vai pensar numa coisa... mas se der certo? Ai, que legal. A gente está... Isso é uma coisa de cultura. Isso é uma coisa... Tem um pouco a ver com o cristianismo, que prega que o sofrer que é bom, que você fazer o que o outro fala que é o correto, porque Jesus Cristo falou assim... Mas se você for ler a fundo a história de Jesus Cristo, for ler, estudar realmente o que ele falou, não é bem por aí a coisa, né? Ele falou, amai ao próximo como a si mesmo. Todo mundo só fala, amai ao próximo. Todo mundo esquece da parte mais importante da frase, como a si mesmo. Se eu não me amo, se eu não reconheço que sou uma pessoa feliz, se eu não me valorizo, não adianta que nada lá fora vai ter valor. Por quê? Então quer dizer que eu sou... Não, é porque você não conhece a energia. Você só vai conhecer a energia você sabendo o que está aqui dentro. E eu só sei o que está aqui dentro quando eu vivo, quando eu vivencio. Eu vivenciando uma coisa, é que eu vou saber como ela é. Eu posso dizer, ficar bêbado é uma coisa ruim. Ficar bêbado você fica tonto. Eu posso ler todos os sintomas do que é ficar bêbado. Mas se eu não ficar bêbado na vida, eu nunca vou saber o que é ficar bêbado. Tem uma frase de um dos meus mestres que ele fala, como é que você vai saber o que é uma doença se você nunca ficou doente? Né? De pessoas que às vezes ficam amaldiçoando as situações negativas. Aconteceu porque você precisava experimentar aquilo. A graça da vida é, você está aqui para experimentar, você vive num mundo dual, que tem positivo e que tem negativo. A graça da vida é experimentar o positivo e o negativo e caminhar no meio, né? Ter o equilíbrio, o bom senso. Mas como é que eu vou conseguir esse equilíbrio, esse bom senso? Não existe receita de bolo, existem melhores práticas, mas a receita de bolo quem vai criar é você, porque você é uma pessoa única, falo de novo, você tem não existe nenhuma impressão digital igual a outra. Então, existem melhores práticas, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui neste momento discutindo e falando sobre essa coisa da crença. Mas não existe eu não estou aqui dizendo a verdade, não estou aqui chegando para vocês e falando a verdade é essa. Muito pelo contrário, eu estou aqui provocando uma reflexão, provocando e convidando para que vocês possam refletir sobre as situações da vida de vocês
para analisar o que pode ser mudado para te trazer serenidade, para te trazer paz. A verdade é só uma, a tua. Não existem duas verdades, só existe a tua. Como diz os meus amigos espirituais, Jesus Cristo pode parar na minha frente e falar, você tem que fazer tal coisa. Eu tenho livre-arbítrio de que fazer ou não. O livre-arbítrio é uma coisa inerente do ser humano. Deus te fez e te deu junto um negócio chamado livre-arbítrio. Com ele você faz a sua vida maravilhas, como você faz a sua vida desgraça. Não tem nada a ver com bens materiais, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a forma com que a gente encara as coisas. Tem pessoas que gostam de comer chocolate. Eu, por exemplo, não gosto de chocolate. E as pessoas falam, que horror! Não gosto. Todo mundo tem a sua preferência. E a graça da vida é, aí você fala, mas os iluminados, o Buda, né? Como é que esses caras chegaram nesse negócio? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Autoconhecimento. Na verdade, eles se descobriram, né? Vamos exemplificar, Buda ficou lá X período parado, meditando. O que é meditação? Você e você mesmo ali respirando. Você e você mesmo. Chega um dado momento que vem um monte de pensamento na cabeça, blá, 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 chega uma hora que serena, e ele ficou um período bem grande fazendo isso. Chega uma hora que serena tudo e ele se encontra e se aceita os seus limites, aceita que ele é ruim às vezes, aceita que ele é bom às vezes, ele entende isso e fica feliz por ser o que ele é. Entende que ele é uma semelhança do Criador, entende que todos somos semelhanças do Criador, que todos temos a nossa importância, e neste momento ele se ilumina. O que é se iluminar? Eu serenei os meus questionamentos, aquietei ao meu coração e minha mente e sou feliz. Eu acho que eu não vou conseguir isso, é coisa que vai demorar não sei quantos mil anos. Tem gente que consegue isso em 3 dias, tem gente que precisa de 3 séculos. Volto a dizer mais uma vez, não existe certo, não existe errado. Cada um é cada um e cada um tem uma beleza de ser. O convite que é feito é que você possa se dar a oportunidade de se conhecer, se aceitar com os seus erros, como o rapaz aqui da história. Ele tinha certeza que ele estava morrendo, que ele estava respirando o ar e ia morrer. E na hora que ele percebeu a besteira que ele fez, ele riu dele mesmo. Essa é a graça da vida. Nós cometemos sim erros. Se nós não cometermos erros, como é que a gente vai saber o que é certo? Se fosse para saber já direto o que é certo, a gente já tinha um manualzinho. É assim que é o certo. Ponto. Mas como é que eu vou saber que é assim que é o certo se cada um tem um risquinho? Se cada um tem um risquinho, se cada um é de um jeito, pode ser certo para um, pode não ser certo para outro. Então como é que eu vou descobrir o que é certo? Experimentando. Mas e se eu errar, e se der errado? Você percebe, comece a olhar com outros olhos. Aprendi uma forma que não é a certa. Nossa, tive tudo tem sempre um lado bom, sempre um lado ruim. Comece a praticar a observação positiva das coisas. Nem que seja um percentualzinho. Como é que eu posso ver beleza? Fiquei sem as minhas pernas. Como é que eu posso ver beleza nisso? Você vai aprender a se desenvolver a sua mão. Você vai aprender a fazer coisa com as suas mãos que você nem imaginava que era capaz. Eu não tenho nem mão e nem perna. Você vai aprender a se desenvolver alguma coisa com o seu olhar que você nem imaginava que era possível de enxergar. Tudo, absolutamente tudo que acontece na vida da gente é para o nosso desenvolvimento, por pior que possa parecer aquela situação. E todos aqui já tivemos situações que nós achávamos que não iríamos ser capazes de passar por ela. A situação aconteceu, a gente sofreu muito, passou, e hoje você olha para trás e fala, nossa, doeu, mas nossa, eu aprendi tanta coisa. Jamais imaginei que eu era tão forte assim. Nossa, eu não imaginei que eu tinha pessoas que gostavam de mim, eu achava que ninguém gostava de mim. Nossa, eu não achei que a pessoa era capaz de fazer isso. Olha como eu era inocente, como eu era ingênua. Olha, eu aprendi agora a olhar a vida do ser humano de uma outra forma. Absolutamente tudo que acontece na vida da gente tem um fim positivo para a nossa evolução. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Por pior que pareça a situação. Não vamos usar uma frase religiosa, né? Deus é o Pai, né? E um pai nunca quer o mal para o seu filho. Mas eu já vi mãe fazer horrores com o filho.
são situações que você for buscar lá no fundinho, a pessoa tinha uma questão emocional mal resolvida e acabou descontando em quem não devia e lá na frente até se arrependeu. Então, assim, um pai sempre quer o bem para o seu filho. E Deus, o cara lá de cima, a consciência cósmica, o nome que você queira dar para essa energia que comanda tudo isso, que existe isso não se pode negar, que existe uma energia tomando conta disso tudo, porque o mundo gira, tem momento que a gente está para cima, tem momento que a gente está para baixo, mas em nenhum momento a gente sai para o céu, né? A gente continua aqui grudado. Então tem uma energia, queira dar você o nome que você queira dar para essa energia, tomando conta disso tudo. Ele nos quer sempre bem, quer sempre a evolução e quer sempre o engrandecimento de todos. Alguém quer dizer alguma coisa? É muito interessante essa coisa de crença. Eu sou uma pessoa que posso dizer, eu falo aqui sempre, eu sou a pessoa que estou há mais tempo participando dessa reunião, tem outras pessoas aqui dentro que estão comigo desde o início, e eu falo que essa coisa de crença não é uma coisa que se muda também do dia para a noite, né? Que a gente, ouvindo eu falar, às vezes as pessoas pensam, nossa, é simples, né? É só mudar a forma de pensar. Tem um outro lado também. Eu passei X tempo, vou dar um exemplo prático, eu passei a vida inteira pisando torto. Aí eu percebi que pisar torto estava me incomodando. Aí eu resolvi ir no ortopedista e vou usar uma palmilha para acertar a minha pisada. Não é comprando a palmilha e colocando ela no teu pé que você vai começar a pisar certo. Vai ter um período de adaptação do seu organismo para que a sua pisada seja certa. A crença é a mesma coisa. Poxa, Lu, ouvindo aqui você dizendo, realmente tem coisas na minha vida que eu acho que não precisava ser dessa maneira. Vou mudar, vou começar a olhar de outra forma. E aí você acha que no dia seguinte, já que você já vou mudar, quero desse jeito, no dia seguinte, no máximo tem gente que não é tolerante, deixa uma semana, né? Uma semana seguinte, não mudei, tá vendo como eu sou? Não consigo mudar nunca, você tá vendo? Eu não presto mesmo. Só que você esquece, e aí eu gosto de usar o exemplo biológico mesmo. O organismo da gente, ele se renova. O mesmo sangue que a gente, eu não lembro o número exato, mas eu sei que a cada X horas, não sei se é dias ou horas, não lembro agora o número correto. A cada X período, o sangue da gente, do organismo todo, se renova. Tem um período. Então a gente percebe que até o corpo tem um período de renovação, ele se renova. Então, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de reagir a um sentimento, às vezes, eu tenho essa forma de reagir por séculos. Para quem acredita em reencarnação, por séculos eu posso estar agindo assim. Para quem não acredita em reencarnação, a vida inteira eu posso estar agindo assim. E você acha que uma forma de agir de uma vida se muda num período curto? Pode ser que você consiga, mas não é o comum. O comum tem um tempo para que as coisas acontecerem, tem um tempo para que a nova forma de olhar a vida seja estruturada. Então eu tenho um tempo da mudança. Como os amigos espirituais sempre me dizem, filha, o passo mais difícil é você aceitar que tem que mudar. A mudança, ela é a mais simples, porque é só esperar o tempo agir. O mais difícil é falar, preciso pintar meu cabelo. Então tá, decidi, agora eu vou pintar meu cabelo de verde. Não quero nem saber o que as pessoas vão falar, eu vou pintar meu cabelo de verde, decidi. O próximo passo aí você vai para a cabeleireira, imagina que eu vou fazer isso com o seu cabelo, de jeito nenhum. Você não encontrou naquela, você vai em outra. Não, meu cabelo vai ficar bom. Até que você vai chegar um dado momento que você vai encontrar alguém que vai pintar o seu cabelo de verde. Mas geralmente na terceira a gente fala, tá vendo? Isso é uma besteira mesmo, ninguém vai querer pintar meu cabelo de verde. Deixa eu largar isso pra lá. E um dos motivos é que nós estamos vivendo, quem está vivendo agora nesse momento terreno, sente a pressão. Nós estamos vivendo na era da informação. Então tudo é muito rápido. E a gente acaba entrando nessa onda da rapidez e esquece que somos seres humanos, que nós somos animais, biológico, tem aqui um organismo,
Tem um tempo para as coisas acontecerem. Só que a gente entra nessa loucura da máquina, que tem uma outra forma de funcionamento, e acha que da noite para o dia tem que mudar. Calma. Né? Quando eu falo paciência, às vezes as pessoas falam, tenha paciência, as pessoas falam, paciência de novo. Não, eu não consigo ser paciente. Então eu gosto de mostrar na física. Preste atenção, é físico. Tem que ter um tempo para a máquina mudar a forma de agir. Só isso. Quando você faz um bolo, você não põe lá no forno, não tem o tempo para ele assar. É só isso. Ele era massa mole e virou massa dura. Você tinha uma crença mole, agora você quer uma crença dura. Tem um tempo para isso acontecer, para isso mudar. Paciência nada mais é do que entender este tempo. E fica mais fácil trabalhar com a paciência quando a gente entende o funcionamento da coisa. Bom, então é mesmo, né? Eu pisava torto, agora eu quero pisar reto. Então eu preciso de um negócio aqui que vai doer um pouquinho às vezes. Às vezes eu vou querer pisar torto porque era mais gostoso pisar torto, era mais cômodo, mais fácil, mas não está mais me fazendo bem pisar torto. Eu quero pisar reto, vai doer um pouquinho, mas vai chegar o momento que vai pisar reto. É acreditar e ter fé naquilo que se quer, né? Ter a crença de que o botijão não tem gás lá dentro e eu não vou morrer asfixiado. Porque se eu acreditar que existe o gás lá dentro, é como um exemplo da história. Não tinha gás e o rapaz estava morrendo. Fala, nossa, mas como que pode isso, Lu? Porque para o cérebro, né, já tem uma linha aí chamada física quântica conseguindo comprovar isso, o cérebro ele não entende o que é passado, o que é presente, o que é futuro, o que é positivo, o que é negativo. Ele simplesmente entende, ele simplesmente sente o teu pulsar da sua emoção e sai agindo. Então, o pulsar da sua emoção tem um perigo iminente ali. Eu estou passando mal, eu vou passar mal. Automaticamente o cérebro responde. E o teu corpo começa a passar mal. Vou ficar boa, né? Os milagres aí da ciência. Vou ficar boa, não vai me acontecer nada. E automaticamente o cérebro responde e começa a mandar comando para o organismo e o organismo fica bom. É simples assim. Não é à toa que uma das nações mais bem-sucedidas do nosso planeta, nesse aspecto que eu vou dizer, os japoneses passaram por uma grande catástrofe natural há pouco tempo, e se você olhar o local, ele já está praticamente, todo mundo já voltou a viver normalmente. Por quê? Mente sã, corpo sã. Eles têm uma forma, tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim, tudo, né? Mas vamos enxergar, né, vendo a coisa da disciplina japonesa, da disciplina do tem que ser assim, do respeito que se tem, a coisa flui rapidinho. É uma crença. Eles acreditam que tem que ser assim, pronto. Você para olhar, nossa, mas devastou a cidade inteira e já está, tem ainda destroços, mas a coisa já está fluindo. A cidade já está andando como se praticamente nada tivesse acontecido. Porque não questiona, vai ali na razão. A vida da gente, na verdade, isso agora é a minha opinião pessoal, eu acredito que a gente veio aqui aprender a equilibrar a razão e a emoção. E para que a gente aprenda a equilibrar isso, tem um tempo, tem os seus aprendizados necessários. Né? A gente só cria músculo se a gente faz exercício, se a gente ficar parado na mesa, o braço não cria músculo, tem que exercitar. Eu acho que a vida coloca situações no nosso dia a dia para a gente exercitar a questão da razão e da emoção. Então, o convite que eu faço para vocês essa semana é que vocês possam refletir na vida de vocês se vocês têm crenças que estão sufocando. Se realmente essas crenças que estão lhe sufocando, se realmente existe gás nesse bujão. Se de repente não é só a sua cabeça enxergando, olhando, imaginando que existe um gás onde não exista. Mas como eu sempre digo aqui toda semana, é um convite. Não existe obrigação, não existe certo, não existe errado. É um convite para que tu possas refletir sobre a sua vida e sobre a forma que você está levando a sua vida. Com o objetivo sempre que você encontre a sua paz interior. Porque todos temos o direito de ser felizes e todos podemos ser felizes. Basta apenas que a gente se autoconheça, que a gente entenda e se aceite na beleza e na grandeza que todos nós somos.
Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento, encerrando a reunião desta noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui esta noite, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigado. Sejam todos sempre bem-vindos. Estamos aqui reunidos todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, com um objetivo maior de troca de experiência. E o convite que é feito essa semana é que a gente possa refletir sobre as nossas crenças que estão nos sufocando e perceber se de repente, na verdade, não existe nenhum gás dentro daquele botijão, como disse a história. Se estamos, às vezes, sofrendo sem haver um motivo concreto. Mas, como eu sempre digo aqui toda semana, que você possa praticar este convite de uma maneira tranquila e serena, respeitando sempre o seu ponto evolutivo, respeitando sempre a sua consciência interior, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa se sentir engrandecidos e encorajados de ir em busca de sua jornada evolutiva, de sua paz de espírito. Agradeço a todos que colaboraram de uma maneira ou de outra para a realização da reunião desta noite. Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigado pela presença. Tenham todos uma boa noite. E neste momento está encerrada a reunião desta noite.